Estamos ao vivo. Deixa eu botar aqui logo. Fixar o tema. Trombofilia. Abortar. Agora eu aprendi como fixar o tema, hein, gente? Abortamento. Barra. Trombofilia. Barra. Falha em implantação. A gente não vai conseguir falar disso tudo mesmo? Ó, vamos ver se eu aprendi. Gente. Fixar comentário. Consegui! Ah lá, gente. Quem me acompanha há muito tempo sabe que eu estou lutando para fixar esse comentário nas nossas lives. Eu consegui! Gente, sejam bem-vindos. Você aí que tá entrando na nossa live, já temos 40 pessoas. Gente, a doutora Maria Rosa é impressionante. É só falar dela que o negócio, olha lá como é que fica. Bem-vindos a vocês todos, tá aí o tema fixado, todo mundo tá rindo de mim, né? Sabe que eu tenho essa dificuldade, né? De fixar esse tema aí. E aí eu consegui finalmente. Estamos esperando aqui a doutora Maria Rosa entrar. Já já eu vou puxá-la aqui pra dentro da nossa live. Vai ser uma live incrível, eu tenho certeza disso. Gente, a doutora Maria Rosa é a primeira live dela, gente. Então, assim, eu tenho certeza que ela vai sair muito bem. Tenho certeza disso. Só que ela ficou muito nervosa. Deixa eu chamá-la aí, que eu acho que ela já entrou aqui. Vamos lá, vamos aqui com a doutora Maria Rosa. Já estão fazendo perguntas. Isso aí. Vamos ver, cadê a doutora Maria Rosa? Deixa eu puxá-la aqui. Aqui, doutora Maria Rosa. Só um minutinho, gente, que eu tô querendo puxá-la aqui. Ih, não tô conseguindo aqui. Calma aí. Deixa eu tentar de novo aqui puxar a doutora Maria Rosa. Agora foi nossa ilustre convidada. Conseguiu. Oh, querida, ela chegou! Deixa eu me botar um pouquinho mais alto aqui, calma aí. Você chegou, doutora Maria Rosa. Seja bem-vinda! Eu cheguei, obrigada. Seja bem-vinda a mais uma live. Tá tranquila, tá relaxada, tá sentindo em casa? Olha, já temos mais de 90 pessoas. Você é um fenômeno de audiência, doutora Maria Rosa. Que isso? Tá todo mundo concordando comigo, hein? Ai, meu Deus, Bom, eu vou sair correndo. Eu tenho certeza que muitas pessoas que estão aí agora nos assistindo, né? Que é um tema maravilhoso, que a gente já comentou antes, né? Não vai dar pra gente esclarecer tudo agora. Eu sei que vão surgir muitas perguntas, então, gente, ó, aperta aí no ponto de interrogação e se quiser já fazer pergunta, pode colocar lá, que daqui a pouco a gente vai responder, mas a gente não vai responder ainda as suas perguntas. Tenham paciência. Obrigada, Márcia Cláudia. Ó, isso aí, tá vendo? Tô falando de você, ó, isso aí. Ainda nós não vamos responder as suas perguntas, mas em breve, no final da live, ou então eu vou tirar foto de todas as perguntas. E aí, doutora Maria, a gente vai fazer uma live só de responder perguntas. O que você acha? Acho interessante bom. Isso? Acho bom. Legal, acho né? Bom. Legal. Bom, oi, irmão. eu vou me introduzir, porque acho que tem muita gente que não te conhece, tem muita gente que não me conhece, na verdade, porque tanta gente aí. Aliás, obrigado a vocês que divulgaram essa live aí para tanta gente, né? E eu tenho certeza de que vocês não serão decepcionados. Gente, eu sou o Rodolfo, eu sou médico, trabalho com reprodução humana e assistida. Conheci essa querida doutora Maria Rosa pela troca de pacientes, né, doutora? A gente estava trocando pacientes, um monte de paciente que vinha em mim, ia nela, que a nela ia vir em mim. E aí eu estava procurando alguém, né, para encaminhar as minhas pacientes com essa questão aí de aborto, de falha de implantação, de trombofilia, para resolver essas questões todas, né? Porque, embora a gente, né, faça um pouco disso, né, eu sempre prefiro ter aí um respaldo maior de quem sabe e entende melhor do assunto, né, Maria Rosa? Cada qual no seu quadrado, não é verdade? Eu também penso isso. Cada qual no seu quadrado. Que eu não sei, eu pergunto, as Exatamente. Que estão por aí sabem disso, de vez em quando eu dou peço um socorro. Exatamente. E aí, o que acontece? Eu estava à procura de uma médica humana, incrível, sensacional, que tivesse o mesmo carinho que eu tenho pelos pacientes.
E que, claro, gostasse de grávida, né? Porque, claro, não nada falando mal dos outros médicos, não é verdade? Mas você tem um jeitinho especial de lidar com a gravidez. E aí agora você vai se introduzir aí para todo mundo e vai falar pra gente essa história. Por que que você começou a trabalhar com essa questão de aborto, de grávida? Já que é uma especialidade sua, tudo bem, mas não é todo colega seu que faz isso, não é verdade? É. Bom, vamos lá. Vamos começar aí da introdução. Eu sou a Maria Rosa, me formei em hematologia, mas antes de fazer hematologia, eu passei um tempo na obstetrícia, e essa é a parte que você não sabia. Ah, é? Você já foi Pensava em ser obstetra? obstetra. Não, eu pensei em ser obstetra, mas eu não consegui. Eu falo que obstetra é para os fortes, porque é uma vida muito louca, agitada, de corre-corre, plantão, acorda de madrugada, atende grávida, quando você pensa em dormir, já tem outra chegando, atende de novo, e eu não consigo. Eu sou de dormir, então não era para mim, mas amava a obstetrícia, amava ver as pacientes, ir para o plantão para mim era, assim, muito legal. Eu ia com Uhum. prazer para fazer, né? Mas dentro da hematologia, a gente, sim, vê grávida, eu e outros colegas, não é uma coisa que a gente via todo dia. Eventualmente, uma grávida com abortamento recorrente procurava a gente, ou às vezes já com o exame pronto, às vezes não, mas não é uma rotina da hematologia, né? Só que, a partir de uma gestante que foi no meu consultório e colocou isso na internet, começou uma procura muito grande por parte das gestantes e das meninas que Que tentavam legal, engravidar. E aí eu que juntei o útil ao legal. agradável, né? Eu amo hemato e amo obstetrícia. Não dá para fazer os dois, mas eu consegui juntar os dois universos numa coisa só. E hoje eu vejo as grávidas e faço hematologia, a parte de oncohematologia muito menos, eu encaminho para os colegas. Mas eu amo ver as gestantes e acompanhá-las e tentar sempre o sucesso, né? Junto com as minhas colegas, os meus colegas obstetras, seu pai foi um deles antes de eu te conhecer também. Então você se encontrou, né, doutora? Você se Me encontrou aí achei, nessa profissão, me nessa achei. especialidade maravilhosa, né? E que Fiquei foi muito por causa mais de uma feliz. paciente, né? Foi, Não é ela verdade? deflagrou isso, ela colocou num grupo e de repente todo o grupo procurava, e eu me indicava outra, que indicava outra, que indicava outra. Quando eu vi, meu consultório parecia um consultório obstétrico. Chegou ao ponto de chegarem pacientes homens lá e falarem, né? Ué, tô no consultório certo? A É porque doutora é você hemato mesmo? Um monte É de porque você é barrigudo. diferenciada, você trata com toda a humanidade, tem paciência, principalmente, de explicar direitinho, né? Infelizmente, muitas Sim. pessoas da sua clínica, né, não tem tanta essa paciência em si, não, e às vezes não sabe passar o conhecimento que é muito importante, na verdade, para essa questão toda, não é? É o que a gente vai tentar fazer hoje. Eu tive É. lendo assim para tentar falar da forma mais compreensível possível, sem usar muito termo técnico. Eu sei que tem médicos assistindo, mas é claro que eles também vão entender se a gente não falar termo técnico, né? Não, Então, aqui a gente está falando para as pacientes. A vamos, gente não está falando para vamos, médico. A gente está querendo tirar dúvida de tantas essas é, mulheres aflitas, né, que sofrem com essa questão desse abortamento, de uma perda fetal tardia, né? Você sabe que eu perdi, né, uma filha com 34 semanas, né, doutor? Você sabe sei, que um sei. dos motivos de eu te É procurar duro. também foi porque começar a tratar esse tipo de paciente para mim começou a me trazer ao mesmo tempo uma grande missão, mas ao mesmo tempo uma grande dor também, porque eu sempre relembrava de tudo que acontecia na história das pacientes, que são muito parecidas. Então eu precisava de alguém para dividir o fardo. Isso você não sabia, né? Que eu precisava de Sabia. alguém para dividir o fardo comigo, né? Que é horrível, gente. Quando tem gente que menospreza o aborto, não é verdade? Ah, você abortou, É, depois você vai ter outro. Ah, teve dor? Não, é normal, a gente considera três, né? Muita gente fala isso, né? Os guidelines falam que são três, né? Mas a gente sabe que exatamente. ninguém está. Ninguém quer perder nenhum tipo de neném. Seja com 6 semanas, com 8 semanas, com 10 semanas, com 34 semanas. Ninguém quer perder nenhum neném. E, claro, a gente fazer de tudo para evitar isso é que é uma das grandes missões na qual Deus nos deu, não é verdade? Isso que eu penso. Bom, A então gente, vamos falar vamos então lá. de. Vamos chegar logo ao assunto, acho que tá todo mundo querendo isso, né? Vou fazer aqui, gente, uma introdução rapidinha sobre os tipos de aborto, né?
Porque eu não sei, você, Maria, vou te chamar agora de Maria, que a hora já tá íntimo já, tá? Ou Rosa, você prefere que eu te chame de quê? De Maria ou de Rosa? Ou De Maria Rosa? rosa. Ah, De é? rosa ou Rosa? Essa Maria eu não Rosa. sabia. Que Maria, legal. eu não me reconheço. Ah, sério? É. Tem uma moça que trabalha aqui em casa, chama Maria. Eu já passei o telefone para ela, achando que era para ela, porque pediram para falar com a dona Maria. Ah, é? Então, Rosa. A gente Bom, sabe que existem várias causas de aborto, não é verdade? Você tem a sim, causa por deficiência hormonal, às vezes por progesterona. A endometriose causa aborto, muita gente não sabe, mas a endometriose causa aborto também. Você tem uma causa por falha genética, que é uma das principais causas de aborto, dependendo da idade da paciente. Você tem aborto por trauma, não é? Você tem aborto, às vezes, por tomar um remédio errado, uma substância errada. E você tem o aborto por trombofilia. É comum as sim. pessoas chegarem ao seu consultório achando que que a trombofilia vai resolver tudo e que às vezes você se depara com pacientes que não tem assim uma típica causa e você tenta às vezes convencer e fica difícil. Como é que você depara aí com essas pessoas que às vezes colocam tudo culpa do aborto na trombofilia e você tenta explicar não? E aí você já deslancha aí a falar de trombofilia. Vamos lá. Ui, vamos lá. Acontece bastante e eu tento explicar isso muito para as meninas, quem é minha paciente sabe. A trombofilia não é a única causa de aborto, até não é das principais. Existem, como você falou, causas ginecológicas, locais ginecológicas, né? Septos uterinos, endometriose, infecções, tem causas imunológicas, que a gente um dia vai falar sobre isso também. Tem essa gama de causas. Então eu falo, não adianta botar culpa num só, não é só a trombofilia. A gente tem que investigar todas as causas para saber qual delas é a sua, né? Mas quando a gente chega no diagnóstico de trombofilia, elas querem saber se aquela trombofilia que elas têm é a causa do aborto, se vai ser uma causa recorrente de aborto. E a gente diz que trombofilia tem várias, né? As hereditárias, as adquiridas. Dentro das hereditárias tem aquelas que a gente chama de alto risco, e uma médica de São Paulo que eu me amarro nela chama de trombofilia do mal, Do mal? que é do mal, que é o fator 5 de Leiden, a mutação da protrombina em homozigose, ou fator 5 de Leiden em homozigose, ou a protrombina em homozigose, a deficiência de antitrombina, que a gente chamava de antitrombina 3, também é do mal. E existem ou a mutação do fator 5 com a protrombina, as duas em hétero, né? Essas a gente nem tem dúvida que tem que fazer tratamento, porque elas realmente são causas de trombose. Existem as outras trombofilias hereditárias que não são tão causadoras de trombose, mas que a gente tem que dar atenção, que é a deficiência de proteína C, deficiência de proteína S, e o 5 de Leiden e a mutação da protrombina em heterozigose. Até porque a gestação também é um fator de trombofilia. Porque você tem a estase causada pelo útero aumentado, a estase da veia, né, das veias da perna que ficam comprimidas e diminuem o fluxo. Falei de uma forma mais tranquila, né? Tem ativação de fatores de coagulação, tem diminuição de alguns fatores que protegem a gente de coagular demais também. Então, a gestação já é um estado que a gente chama de trombofílico. Então, se a pessoa tem uma trombofilia que não seja tão de risco tão aumentado, mas junto com a gestação a gente tem que considerar que existe algum risco. E existe a trombofilia adquirida, que é a síndrome do anticorpo antifosfolipídio, que muita gente já conhece também, essa autoimune. Essa a gente também não tem dúvida que tem que tratar. Chegou, é SAF, que a gente chama, tem que tratar. As que não são de alto risco, a gente acompanha durante toda a gestação, em algumas, dependendo da história prévia, e isso é muito importante, história pessoal, história obstétrica, história da família. Isso tudo somado é que vai fazer a gente decidir se você vai fazer o tratamento ou não. E eu sei que todo mundo deve estar falando aí assim, fala da MT-HFR. Tá todo mundo perguntando mesmo. Porque existem as condições que não são definidas como trombofilia, que é o MTHFR, que é o polimorfismo do pai, que é o inibidor do ativador de plasminogênio,
que o pessoal conhece como 4G, 5G. Existe o polimorfismo do gene da enzima conversora de angiotensina, que é a ECA. Existe um polimorfismo de uma outra enzima, que é a CBS. Assim, existem várias outras trombofilias, não definidas como trombofilias, outras alterações, que a gente também tem que prestar atenção. E falando do MTHFR, que eu sei que é uma dúvida constante, ele pode ser homozigoto ou heterozigoto na sua transmissão genética. Quando ele é homozigoto, a pessoa que tem esse MTHFR homozigoto, ela tem a deficiência de uma enzima, que é a metiltetraidofolato redutase, que não deixa converter o ácido fólico em folato. Esse folato ele é importante no metabolismo de uma substância chamada homocisteína, para que ela não fique em excesso no sangue. Então, você precisa do metilfolato para que a homocisteína não fique em excesso, porque essa homocisteína em excesso, ela causa danos à parede das veias e das artérias, ativa as plaquetas, que são células de coagulação, as primeiras células que chegam na coagulação, e isso vai causar trombose. Essas plaquetas vão fazer um coágulo de fibrina, e isso vai ser importante para uma explicação depois. Esse coágulo com a fibrina e com as plaquetas vai chamar os fatores de coagulação, e isso vai se depositando nas veias ou na artéria e vai entupindo. E aí, esse é o perigo, até o momento que está sendo estudado, do MTHFR. Então, o MTHFR homozigoto, que tem esse aumento da homocisteína, a gente também tem que considerar. Alguns estudos até já são conduzidos assim, fazendo em grávidas que não têm o MTHFR, grávidas que têm o MTHFR, umas fazendo heparina, outras não. As que fazem heparina têm tido melhor resultado, tá? Associado ou não à aspirina. Em casos onde a gente pode ter trombose arterial, a gente usa aspirina. Em casos onde a gente encontra só a trombose venosa, a gente faz enoxaparina. Se os obstetras quiserem comentar, ano passado parece que teve um congresso de obstetrícia em que alguns colegas já estão considerando usar a aspirina como preventivo à pré-eclâmpsia, independente de trombofilia. Tá? Parece que já tem alguns estudos. Eu faço isso já. Eu já faço isso já. Amo aspirina. Amo aspirina. Então, aí tem. Por que eu falei também dessa homocisteína e atuando na plaqueta, na fibrina? Porque existe um exame que a gente acompanha, eu particularmente acompanho durante a gestação, que chama dímero D. A gente pode falar mais tarde se você quiser, né? E ele mede justamente essa quebra do coágulo. Porque toda vez que você forma um coágulo, existe um mecanismo que vem depois desfazer o coágulo e tentar ficar como se aquele dano ali que foi causado na veia ficasse apenas como uma cicatriz e não com aquele coágulo lá em cima. Então ele é desfeito e cada vez que você desfaz o coágulo, ele libera a fibrina, e o dímero D é um desses produtos de degradação aí da fibrina. E por isso ele aumenta também durante o momento em que a pessoa faz uma trombose, uma embolia pulmonar, e na gravidez, que já é um estado trombótico, a gente aumenta a coagulação, ele já é aumentado naturalmente. Nas grávidas que têm trombofilia, ele aumenta ainda mais. E aí isso também leva ao tratamento. Não sei se ficou faltando alguma coisa aí, mas vamos lá. Perfeito. Tô aprendendo muito aqui com você, hein? Tá aprendendo? Tem outras coisas que aumentam a homocisteína também, que eu esqueci. Insuficiência renal, hipotireoidismo, o consumo excessivo de proteína, porque quando você ingere muita proteína, a gente faz um aminoácido chamado metionina, e ele é transformado em homocisteína. Então, se você ingere muita proteína, essa homocisteína também pode aumentar. Inclusive, outra coisa, a menopausa também aumenta, eu descobri isso na pele. Aumenta. Endometriose está se estudando ainda, tá? Endometriose, também, devido ao fator inflamatório, está se estudando ainda, avaliando isso. Vamos ver. Depois você me diz. Então, assim, essa homocisteína, e na verdade, por que a gente fala assim, tem que tratar a homocisteína com B6, folato e B12? Porque ela, junto com o folato e com a B12, vão se transformar novamente em metionina. E junto com a B6, ela vai ser formada um outro aminoácido, que é a cisteína. As mulheres conhecem melhor do que os homens, talvez a sua seja baixa, porque ela interfere no cabelo, na unha, na pele. Ah, então você tá me brincando com o meu cabelo agora, né? Demais você. Essa eu não sabia, né? Que eu tenho a cisteína baixa, que eu sou careca.
Não, isso é brincadeira. Gostei dessa. Não, amei essa, fica tranquila. Porque assim, queda de cabelo, o pessoal usa muito, ó, toma cisteína que é bom pro cabelo. Às vezes ela vem no metabolismo da homocisteína, né? Pô, mas no meu caso acho que não dá mais não, doutora. Dá não. É melhor a gente chamar um dermato na live aí. Já era. Não, eu já assumi, minha mulher me ama a si mesmo. Ela fala que eu sou mais bonito careca, fica tranquilo. Então tá ótimo. É pra ela que importa, né? Exatamente. Depois a gente até vê com as meninas, assim, se ficou dúvida sobre o MTHFR, se fica dúvida sobre mais algum marcador, né? O polimorfismo PAI, que é muito conhecido, 4G e 5G também, ele é muito implicado também no dano endotelial, ativando plaqueta e causando trombose, né? Principalmente em homozigose. Existe até um estudo que foi feito no Ceará, em que o pessoal lá viu uma gestante, né? Eles começaram, um relato de caso de uma gestante que tinha um polimorfismo 4G, nenhum outro fator de risco, e ela apresentou alterações placentárias, o neném nasceu com baixo peso, eu até imprimi aqui, tá em algum lugar, e quando ela teve o neném, poucas semanas depois ela faz uma trombose na perna. O único fator que ela tinha era o polimorfismo 4G, não tinha MTHFR, não tinha deficiência de proteína C, proteína S, fator 5 de Leiden, nada. E eu achei bem interessante, né? Porque é uma coisa que a gente ainda não estuda muito na gravidez. Aliás, existem muito pouco estudo de trombofilia e gestação. Então, algumas coisas a gente vai realmente pela história, pelo acompanhamento da gestação mês a mês, junto com o obstetra. Uma outra coisa falando em obstetra, via de parto em trombofilia. Quem decide é o obstetra e a gestante. A trombofilia não é uma indicação de fazer um determinado tipo de... tem trombofilia, tem que fazer cesárea. Tem trombofilia, tem que fazer parto normal. Não, é uma decisão obstétrica e, claro, da mulher, né? E aí tem até uma história pessoal, assim, eu poderia fazer um parto normal, mas eu sou medrosa, que nem eu tô medrosa aqui, e convenci a minha obstetra a fazer cesárea. Apesar do parto normal ser maravilhoso, né? A gente sabe disso, de todos os benefícios também. Mas, assim, é uma decisão do obstetra com a paciente. Não é a trombofilia que vai definir absolutamente nada. Paciente anticoagulada pode ter parto normal, pode ter parto cesáreo, e cada médico tem uma experiência maior com um e com o outro, e vai decidir o que tem experiência em fazer e o que é melhor para a paciente naquele momento. Às vezes a gente leva a paciente pensando no parto normal e às vezes tem uma complicação e precisa intervir. Né? As meninas que tratam comigo, eu falo bastante, as que querem parto normal, eu falo assim, tudo bem, mas fica preparada, porque se acontecer alguma coisa em decorrência da trombofilia, a gente pode ter que mudar a sua via de parto. A gente tenta, assim, quando a mulher fala, eu quero parto normal, a gente vai até o fim tentando parto normal. Mas, eventualmente, pode acontecer, né? Uma restrição de crescimento, uma centralização, que é uma dificuldade do fluxo para o bebê. Depois tem até algumas perguntas aqui que já me fizeram antes da live, né? Sobre essa questão, assim, de valores de resistência uterina, quando que a gente tem que tratar. E aí a gente vai conversar com calma depois. Também sobre Olha, isso. Tem muito papo para essa live aí. Acho que eu vou ter que fazer umas 3 lives com você, doutora, porque é muito assunto legal. É bastante coisa, né? Você fez uma explicação excelente, eu aprendi muito aqui. Mas vamos tornar isso um pouco mais prático, né? A gente sabe que as trombofilias, elas não são tão assim em grande relevância na sociedade, né? Porque nós pegamos muita gente com trombofilia, né? Porque a gente lida com infertilidade, com aborto o tempo todo. Então, só para não deixar as pessoas assustadas, né? De que isso, gente, é uma prevalência muito pequena na população. Não é todo mundo que vai ter. E aí eu te pergunto o seguinte. 2 perguntas. A primeira, como é que a gente pode atender se eu posso ter trombofilia ou não? Tipo, eu não quero, doutor, eu quero evitar passar por um aborto. Claro que isso é muito difícil, mas muita gente quer fazer isso. Então, com certeza, eu acho que você já pegou um monte de paciente no seu colo e falou assim, e aí, o que você quer? Eu não tenho nada, mas eu quero saber se eu tenho alguma coisa, porque eu não quero abortar. Primeiro que isso é impossível. Mas o que a pessoa com o seu histórico familiar, com o seu próprio histórico de vida, pode atender a isso? Fala de pílula, não é verdade? Tem muito a ver com pílula, com história. Fala aí, doutor. Algumas trombofilias a gente
infelizmente, descobrem uma trombose causada pelo uso da pílula. Às vezes é independente do uso da pílula, né? Só o estrogênio já pode causar a trombose, mas algumas vezes a gente tem uma trombofilia aí por trás. O cenário ideal, que não traria nenhum ônus maior para a saúde, seria que todas pudessem fazer esse rastreio no momento em que decidem iniciar o uso de pílula, mas a gente sabe que isso não é possível, né? Então, alguns colegas já, assim, no primeiro aborto, por exemplo, não espera o segundo e o terceiro, que é protocolo. Um primeiro aborto pede pelo menos alguns exames iniciais. Eu sei que você é um deles, né? Proteína C, proteína S e os maiores, né, que é o fator 5 de Leiden, a mutação da protrombina e a antitrombina, e os direcionados para SAF. Isso eu acho que é, assim, seria o básico de quem procura sem saber se tem alguma história. Mas o ideal é que tivesse antes uma história familiar ou pessoal que levasse para esse caminho, porque a maioria realmente não tem. E quem tem, que acha que a trombofilia é uma sentença de morte, não é. Né? Muitas vezes Boa. a gente até... Eu posso ter trombofilia e não sei, né? Assim, não é sentença de morte. As pessoas vivem, mais de 50% da população, por exemplo, tem o MTHFR. Ele Eu ia falar exatamente isso. Né? Então, assim, a gente pode estar nessa. Eu posso ter gestado com MTHFR. E aí o pessoal fala, você não usou heparina, aspirina, não quis procurar? Não, eu não tenho história familiar. E tenho muitas gestantes que são MTHFR, precisaram usar heparina, porque mostraram um estado de hipercoagulabilidade durante o acompanhamento, e outras que têm MTHFR que não usaram nada, a não ser a aspirina preventiva por conta da eclâmpsia, mas não tiveram assim, nenhuma complicação, o parto evoluiu tranquilamente. Se tiver alguma aqui me ouvindo que quiser falar assim, eu. Tem muita paciente minha. O pessoal fala isso, como assim tem MTHFR e não usa enoxaparina? Sim. É mais comum até a gente não usar do que usar. Exatamente. Só em casos específicos a gente usa. Você acha que existe assim, tem muita gente comentando, né, meio apavorado, você acha que existe assim um exagero nessa busca por trombofilia e tipo assim, tudo culpa da trombofilia ou não? Você acha que não? Acho que as pessoas têm razão, porque não, eu acho que isso é horrível, não deve ser feito, porque para mim, acho que a clínica, né, para todo médico, né, a clínica ela que vai direcionar a nossa investigação, não é verdade? Sim. Ou, por exemplo, eu que sou da fixação in vitro, você sabe que eu peço para muita gente no estágio inicial disso. Mas no início, eu era totalmente contra isso. Porque eu achava que não precisava. Mas depois eu entendi dessa questão das pacientes com medo, né, de desenvolver o aborto. É um tratamento tão caro que, não é, que ninguém quer perder. E ninguém quer ter falha de implantação. Então por que não pedir? Não é verdade? O problema é que os convênios eles não entenderam isso, né? A gente causa um ônus aí para a saúde, sim, né? Mas, assim, quando a pessoa me procura depois de um primeiro aborto, abalada emocionalmente, eu não tenho coragem de deixar isso. Não, assim, deixa solto. Se você tiver um segundo, a gente investiga. Para depois do terceiro, você descobrir que poderia ter evitado os abortos anteriores. E isso já tem uma pessoa extremamente angustiada, sofrida, emocionalmente mal. Tive, agora recente não, mas já tive várias pacientes que perderam com 38, 39 semanas e a forma de lidar foi diferente. Uma virou para mim e disse, nunca mais eu vou engravidar, eu não quero passar por isso de novo. Eu pensei isso. Eu pensei isso. Eu falando para ela, mas você tem tratamento, a gente já descobriu que você tem, você pode engravidar e conseguir chegar lá. Não, eu não quero. E uma outra que vieram até na mesma época, não sei se elas estão assistindo, foi em fevereiro do ano passado. Uma outra que falou, eu quero engravidar logo. Mês que vem eu posso tentar? Aí você, caramba, não adianta, as pessoas lidam diferente. A perda é ruim para todas, mas a forma de lidar é diferente. E eu, quando vejo uma pessoa extremamente sofrida por um aborto, eu não deixo que o segundo nem o terceiro aconteçam. Isso realmente assim é a questão humana da coisa. Nem que se eu tivesse dinheiro, eu pagava o exame, se a pessoa não pudesse fazer, para poder ter essa resposta. As pessoas falaram que nenhum dinheiro, né, ele equivale a uma perda de um neném. Essa é a grande verdade. Exatamente, é uma vida.
né? Para quem acredita que com 5 semanas a gente já tem um coraçãozinho batendo ali, mesmo que a gente não ouça, é uma vida que foi perdida. Aí, para as pessoas que acham que não, eu pergunto assim, você preferia perder seu filho com 18 anos ou com 10? Ninguém quer perder um filho, não importa qual é a idade, não importa se foi no início da gestação, não importa se foi depois, não importa. Você perdeu um filho. Alguns perderam um grãozinho de areia, uma azeitona, um caroço de abacate, né? Como o pessoal vai classificando assim. Mas para uma mãe que perdeu um neném, ela perdeu um filho. Perdeu uma gestação, ela perdeu o filho dela. E isso eu posso dizer, quando a gente pega o beta positivo, a gente já é mãe e a gente já pensa até na faculdade. O que meu filho vai ser quando crescer? Então, assim, isso é um castelo que você constrói e que, bum, ladeira abaixo. Vai, assim, implode aquele castelo em cima da pessoa e, caramba, eu não deixo isso acontecer de novo. Eu já vi uma dessas meninas que perdeu o neném com 39 semanas, o médico falar para ela, eu não vou pedir nada para você, porque você tem que ter 3 abortos para eu te pedir algum exame, qualquer que seja. Nossa. Você só me volta aqui depois do 3º aborto, gente. É complicado. Sabe? Eu posso estar errada, mas não consigo. E se eu não consigo fazer isso com uma pessoa que perdeu com 39, não faria com você se você tivesse me procurado quando você perdeu com 34, eu não faço isso com uma pessoa que perdeu com 6. Porque é a perda de um filho, isso é igual para todas. Bom, falando um pouco Mas isso sobre é uma opinião pessoal. Não, eu concordo extremamente com você, porque essas diretrizes, né, são feitas mais para abranger a população inteira. E a gente tem que individualizar o tratamento de cada uma. Não é que serve para todas, serve para uma. Não, tem que servir, cada uma tem que ser tratada de uma maneira exemplar, de uma maneira única, exatamente, porque não adianta, não é? Ah, porque fala isso, mas o guideline ele não é uma mordaça. Ele é uma maneira que a gente tem que seguir. E a gente precisa seguir ou não. É o norte, né? É o norte, Exatamente. mas que você pode desviar o caminho se você achar que aquele paciente está fora daquele guideline, está fora daquele objetivo ali. Opa, a gente desvia. Afinal de contas, por exemplo, regras existem para ser quebradas. Por exemplo, uso de Clexane, uso de heparina, né, para evitar falha de plantação. Você tem N artigos dizendo que não adianta para nada. E tem muito médico olha e fala, não serve para nada, não vou usar, vou usar. Aí, tipo, ela vai em você e fala assim, ó, usa, mas não fala para ele. Não faz isso? Não fala para você. Faz. Então, para mim você tem essa liberdade, mas para os outros você fala isso. Olha, eu vou te falar que muita coisa é teoria e muita coisa é tua prática no consultório, né? E em alguns casos eu vi realmente melhora com o uso de enoxaparina prévia. Eu já vi. Bastante, não foi pouco. Então, em alguns casos, sim, de falha de implantação, dependendo, é aquela coisa que você falou, investigou tudo, não achamos. Então, a gente pode fazer uma enoxaparina prévia para tentar até diminuir processos inflamatórios, sim. Né? E vai ajudar naquele momento que forma lá as velocidades coriônicas que vão fazer a ligação com o útero. Se você não tiver um bom fluxo ali, a gente não tem um bom desenvolvimento do embrião depois. Então, e vai ter uma alteração na formação da placenta. Então, assim, por que não a gente diminuir? Porque a enoxaparina não é só antitrombótica, ela também é anti-inflamatória. Exatamente. É impressionante, né? Porque a gente mesmo sabe que a gravidez é um estado assim de coagulação. Ela tem tudo para coagular o negócio. Então por que não usar, não é verdade? Claro, gente, em termos técnicos para cada pessoa e cada indivíduo, em cada situação, não é verdade? É por isso que eu sou um grande amante da aspirina. Porque para mim a aspirina, gente, é uma coisa barata e extremamente útil. Não é verdade? Extremamente útil. E eu já vi, infelizmente, vi uma aula de um congresso em que a pessoa estava contraindicando a aspirina porque ela pegou uma paciente que teve um acidente automobilístico que, infelizmente, sangrou muito e quase foi a óbito. Mas, gente, isso é um caso em 1 bilhão. Quantas vidas são salvas? Quantas pré-eclâmpsias são teoricamente evitadas? E quantos nenéns nascem mais saudáveis, se desenvolvem melhor por causa de um simples remédio, não é verdade? É verdade. Eu até lembrei de um caso assim que eu pedi a paciente se eu podia comentar, assim, só como exemplo dessa questão da trombofilia, né? Ela foi
toda investigada. Essa moça teve 10 abortos. O obstetra dela dizia, obstetra na época ginecologista, dizia para ela, a cada aborto que ela sofria, ele falava que era normal, que era normal. Quando ela estava com 35 ou 36 anos, ela me corrija aí se eu estiver errada, no 10º aborto ele falou, mas é porque você tá velha, né? Ela falou, caramba, mas eu comecei com 20. E o tempo todo era normal, e agora é porque eu tô velha. E aí a gente investigou e não conseguiu achar absolutamente nada. Nada ginecológico, nada infeccioso, nada imunológico, nada hormonal, nada endócrino, nada. Então eu falei para ela, olha, a gente vai tratar de uma forma empírica. Eu vou te dar enoxaparina e aspirina e a gente vai ver o que vai acontecer. Você topa? Aí ela falou, claro, eu quero ter meu filho. O 11º filho nasceu. A 11ª gestação nasceu. E aí ela engravidou de novo. Só que era tubária, ela perdeu essa trompa. A outra é novelada, achou que nunca mais ia engravidar, ficou com medo de tomar hormônio, porque não sabia se tinha alguma coisa, engravidou de novo. Ela está grávida, está para ter neném nas próximas 2 semanas. E nessa gestação atual, ela conseguiu enoxaparina pelo plano, apesar deles não na primeira gestação não quiseram pagar porque não tinha motivo, né? Só que aí a gente falou assim, vamos tentar fazer um exame dessas coisas mais raras, porque vai que você tem alguma alteração aí que a gente não conseguiu ver porque a gente não estudou, né? E ela tem uma desses polimorfismos que não estão envolvidos na trombose de forma oficial, mas é o que ela tem. E ela a clínica é soberana. Gestação. Exatamente, é o que eu falei, caramba, ela está com aborto recorrente, alguma coisa está acontecendo. Ela fazia, aí a gente volta a falar da fibrina, né? Eu fazia o controle dela com o dímero D, que é esse produto da quebra do coágulo, e aumentado, e aí quando a gente fazia um aumento de dose de heparina, ele voltava para a normalidade, isso significava que a gente estava controlando a coagulação dela, e foi muito bem, e agora está com 35, 36 semanas. Né? A clínica é soberana, né? A clínica é soberana, gente. Gente, só para explicar para vocês, nós não estamos defendendo usar heparina e aspirina para todo mundo, hein? Por favor, hein? Não. Porque senão as pessoas vão achar que todo mundo tem que usar isso. Sim, no caso dela, a gente conseguiu, depois de um tempo, descobrir o que era. Mas é isso, olha a clínica dela, são 10 abortos. Compensação, vi uma moça hoje que também falou que assistia a live, ela teve 8 episódios de abortamento e a gente ainda não conseguiu descobrir o que ela tem. Então, assim, às vezes acontece. Aí, então vamos usar heparina. Não, a gente está avaliando, a gente está reavaliando, vamos começar tudo de novo, vamos ver se ela adquiriu alguma coisa por conta das gestações que ela já teve. Ela teve abortos tanto de fase inicial quanto tardia. É um caso, assim, para sentar um grupo de médicos e discutir. Exatamente o que você falou, porque às vezes... nem sempre a gente sabe tudo. Exatamente, nem sempre a gente sabe tudo, e nem às vezes também é um aborto por trombofilia. Por exemplo, você já pegou paciente tipo com 44 anos, 45 anos, 46 anos com aborto e foram você achando que era trombofilia. Só que, na verdade, essas pacientes têm uma taxa de abortamento de 70%, 80% por questões genéticas, gente. Então, assim, ela pode ter trombofilia? Pode. Mas ela precisa, talvez, fazer um teste pré-implantacional para avaliar geneticamente esse embrião. E aí você, associado aí a questão, né, de você também evitar essa questão da trombofilia, melhorar o fluxo, aí se torna um bom prognóstico. Porque a gente não pode colocar a culpa toda também na trombofilia de abortamento. Não é verdade? Claro que não. Ela é uma das causas. Por exemplo, uma coisa que eu pego muito na minha clínica é o seguinte: muita gente que tem aborto, não é verdade? A gente sabe que os abortos de trombofilia eles são um pouco mais tardios, não é verdade? São mais para frente, de 7 para 8, são abortos retidos, não são abortos espontâneos. Tô falando assim, uma clínica em geral, tudo sem ter exceção, eu sei disso, fica tranquilo. Mas aí, a grande maioria, e até mesmo colegas, não pedem o teste genético do material abortado. Sim, isso é muito importante. Isso é fundamental, gente. Isso é fundamental. Vocês têm que questionar a pessoa que fez a tua curetagem. Eu nem concordo com curetagem, a tua aspiração intrauterina KBO. Ou então você mesmo que abortou espontaneamente, eu sei que é ruim. Ontem eu falei para uma paciente que abortou, infelizmente, eu falei assim, você tenta recolher do vaso
esse materialzinho, porque pra gente é de extrema importância avaliar a genética desse material abortado para extinguir outras causas. Até porque esses abortos iniciais, né, de primeiros abortos, assim, muitas vezes são de falha genética, né? E Exatamente. Uma das coisas que eu falo também, se você tem acesso a esse resultado e realmente não era genético, aí sim seria o momento de estudar a trombofilia, né? Porque, claro, existe. É o que eu te falei, eu me baseio muito no sofrimento também, na parte humana da coisa, mas na teoria, e isso era o ideal, era que todo abortamento inicial tivesse esse teste genético para a gente saber se bate com a estatística de que a maioria dos abortos iniciais de primíparas sejam realmente por conta de alteração genética, né? É porque isso é o dado fundamental para direcionar o nosso norte. Eu mesmo, muitas pacientes, antes de eu encaminhar para você, eu tento excluir essa parte genética. E aí depois encaminhar para você, para não causar um pânico também nessa questão de toda mulher que aborta tem trombofilia. E não é verdade isso. Não é? Não é. Tem várias causas para serem excluídas aí. Os obstetras sabem bastante disso. Vamos falar de gestação. Pode falar. E doenças reumáticas também, que, nossa, muita causa de abortamento é imunológica, né? As doenças reumáticas aí abrem um leque e desde lúpus, artrite Quer falar um pouco sobre elas? Quer falar um pouco sobre elas? Eu acho que a gente pode falar na próxima. Mas assim, doença reumática é um problema sério em relação à gravidez também. A gente sabe que essas meninas que têm doenças reumáticas confirmadas também têm que ser tratadas. Muitas vezes eu tenho reumatologistas de apoio, assim, porque eu sozinha não consigo dar conta, assim como obstetra, eu não sei como é que eles conseguem ser esse clínico tão especial que dá conta de tudo que é doença, é diabetes, é tireoide, doença reumática, mais as trombofilias, né? Toda a gama de anemia, tudo é o obstetra, né? Então, assim, mas eu prefiro que tenha um acompanhamento do reumato também, que é importante, porque muitas delas precisam de imunossupressores, né? Além da enoxaparina, da aspirina, a gente precisa acompanhar com imunossupressor. E aí vem a discussão do coronavírus aí com a hidroxicloroquina, que a gente sabe que tem efeitos colaterais sim, e por isso, para a gente dar para as meninas, a gente faz o rastreio para ver se elas vão ter complicações pelo uso da hidroxicloroquina. E vamos agora falar um pouco também dessas complicações da trombofilia na gravidez. Porque a gente sabe que, uma vez que a trombofilia é terrível, né? O pessoal está comentando doença maldita, é maldita mesmo. É uma doença maldita. Porque quando ela não provoca o aborto, ela ainda provoca complicações posteriores. Fala um pouquinho pra gente, doutora, dessas complicações posteriores na gravidez. Porque pra pessoa já, quando tá grávida, já se ligar de que num segundo filho tem que investigar. Porque às vezes, vai que o neném nasce com 28 semanas. Eu posso evitar que isso aconteça no segundo filho. Pode. Então é importante ela entender essas complicações da trombofilia no pós, né? Quando não é o abortamento do primeiro trimestre, para ela entender, gente, eu posso ter alguma coisa. Porque é terrível isso. Porque essas crianças nascem sofridas porque são mal nutridas, teoricamente, emocionalmente, não é verdade? Sim. Se você não consegue dar todo o nutriente que o bebê precisa através da circulação materna, da placentária, realmente a gente vai ver as complicações lá na frente, né? As restrições de crescimento intrauterino, a pré-eclâmpsia. E tá me fugindo tudo porque tá dando branco. Aborto. E caiu o celular dela. Caiu o celular. Calma, doutora, você tá indo super bem. Super bem. Relaxa, você tá indo super bem. O aborto você até falou, né? O aborto você até falou. As tromboses pós-parto também, quando a gente não acompanha, quantas mulheres só descobrem que tem alguma alteração, porque tiveram neném, foi tudo bem na gestação e no pós-parto tiveram trombose, embolia, um AVC. E aí a gente vai pesquisar e descobre que tinha trombofilia, que correu um risco durante toda a gestação, mas que só naquela bagunça hormonal do pós-parto é que ela se manifestou, né? Mas assim, tá me fugindo aqui as complicações. Eu costumo operar muito com meu pai, né? E meu pai ele gosta muito disso, dessa questão da trombofilia. Eu aprendi a gostar por causa dele, desse tratamento. E a gente percebe impressionante, né? Que como que o cordão umbilical dessas pacientes trombofílicas, como é que é fininho. Gente, eu não fico imaginando como é que aquela criança é nutrida por aquele cordão umbilical tão fininho. É impressionante, você tira o neném,
De repente, você tira nem aquele cordão já se extingue, a placenta já descola. É uma coisa impressionante, gente. Eu fico pensando, imagine se não tomasse o anticoagulante durante a gestação inteira. Ia ser uma catástrofe. Não, você não ia Exatamente. tomar, né? Você não, né? Oi? Você não ia tomar anticoagulante. Mas Bom, esse pode dado foi falar. você que me falou também. Essa eu aprendi com Isso é você. Eu importante. não Isso é sabia. importante, isso, né? É. Porque o grande problema é que, por causa das invasões trofoblásticas, a gente sabe que tem uma no primeiro trimestre e uma outra com 22, 24 semanas, por aí, por isso que tem que fazer o Doppler depois, né? E que se termina com 26 semanas, mais ou menos. Se você não melhorar essa perfusão ali, pode, infelizmente, Sim. ter morte. Tumor. É. É. Infelizmente. A Isso a luz gente do não vaso quer. realmente fica muito restrita, né? Esse é o lado desumano dessa doença, né? É. Ela ceifar vidas. Às Infelizmente. vezes acontece, né? Muita mulher também descobre nesse momento do aborto aí, porque não sabia e a trombofilia não deu nem tempo de avaliar ou de ver uma alteração, de ver uma restrição de crescimento e a partir dali avaliar e ver se está acontecendo alguma coisa. Às vezes é uma morte súbita, né? É, Você faz uma ultra, o neném está bem e no dia seguinte não tem batimento, né? é, Então, assim, por isso que muita gente quer investigar antes. Mas a gente é, sabe que, pelas normas, a gente não deveria fazer isso. Então, vai é, de caso a caso. A gente é. avalia quem é o paciente que realmente precisa e o quanto isso vai mexer com o emocional também. Eu falo para todas as grávidas, a gente tem que estar bem psicologicamente para poder gestar também. Porque a gente também corre risco de ter complicação se não tiver emocionalmente bem, né? A hipertensão pode acontecer por causa disso. Né? Aliás, a Hum, pré-eclâmpsia é uma complicação da trombofilia também, é. justamente por causa desse A fluxo hipertensão, alterado, né? né? É, Exatamente. A paciente que tem trombofilia, ela tem uma tendência maior a ter a pressão alta na gravidez, não é? sim, né? Vamos falar um pouco de tratamento agora. Como é que qual o critério que você usa para usar aí as dosagens de Clexane, o AS, até quando, até depois? Isso até eu me confundo, tá? Até depois, eu sigo a orientação de vocês, a usar até depois do parto, até 34 semanas. Como é que você vê essa questão toda? Só para as pessoas se ligarem, né, nessa questão do grau, né, de gravidade que elas estão. É. Aí vem a diferenciação das trombofilias e o quadro clínico de cada uma, mas em geral, a enoxaparina é até o puerpério, que é um momento que também pode ter muita trombose. O puerpério são 6 semanas depois do parto. Então, uma vez que você necessitou da enoxaparina durante a gestação, ela tem que continuar até 6 semanas pós-parto. Principalmente se a pessoa tiver história prévia de trombose ou se durante a gestação a gente viu que poderia ter alguma complicação, até 6 semanas pós-parto. Existem aquelas que não fazem heparina durante a gestação, mas que por conta de história pessoal e dependendo da trombofilia também, a gente faz só no puerpério, que vai ser o alto risco para aquela pessoa, para aquela mutação e para aquela história pessoal. Por isso que eu falo, às vezes a pessoa me manda um exame e fala assim, eu tenho esse exame, o que você acha? Não acho nada. Qual é a sua história? Qual é a história da sua família? Alguém teve trombose, infarto, AVC antes dos 50 anos? Quem foi? É próximo, não é próximo? Então, assim, isso é importante. É diferente de você olhar, como eu vejo às vezes as meninas questionando assim, mas a fulana tem um exame igual ao meu, por que ela fez heparina e eu não fiz? Por que ela fez aspirina e eu não fiz? Porque a história é diferente. A história obstétrica principalmente, né? E a pessoal. Mas a familiar também tem o seu peso. Existiu uma época que essa contagem aí de quem vai usar 40 miligramas de enoxaparina, quem vai usar 60 ou quem vai usar a dose plena, era calculada por pontos. Então, era uma tabelinha de pontos, assim, tem história familiar, 1 ponto. Tem a trombofilia tumoral, 3 pontos. Aí tem uma trombofilia leve, 2 pontos. E a gente ia somando pontos e a partir de uma determinada pontuação se fazia 40 miligramas, a partir de uma outra pontuação 60 miligramas, e se fosse SAF, 1 miligrama por quilo de peso. A gente não usa mais esse ponto, mas esse ponto nunca sai da cabeça, porque é óbvio que você faz isso no dia a dia, né? Você avalia, essa mutação aqui é danada. A paciente tem uma história prévia, ela já teve trombose, mesmo que tenha sido por cirurgia, mas ela teve uma trombose. O pai dela infartou com 50 anos e foi a óbito. Epa! Né? Então, às vezes, a gente já começa até com uma dose um pouquinho maior. E é o que eu te falei, eu, Maria Rosa, acompanho com a dosagem
desse dímero D que vai me dizendo se ela está coagulando dentro da normalidade da grávida ou não. Porque existe, assim, uma média, né? Que no primeiro trimestre, esse dímero D numa grávida normal chega até 800. Então, se uma grávida trombofílica ultrapassa esses 800, é porque ela está coagulando demais, eu preciso mexer na dose. No segundo trimestre, ela chega até uma média de 1.200. Ah, então tá. Mas se a trombofílica faz 1.200 no início do segundo trimestre, não tá bom, porque ela não vai segurar esse 1.200 até as 27, 28 semanas. E lá no finalzinho, algumas chegam a 1.600 e tudo bem. Já aconteceu com uma amiga minha, que me procurou com 34 semanas, porque o dímero estava em 4.000. Caramba, o que ela tem? Eu não sei. Eu não sei, mas ela está coagulando. Se não tiver, claro, agora vamos voltar. Se ela não tiver nenhum quadro inflamatório, infeccioso, alguma outra condição que aumente também o dímero, e hoje a gente pensa inclusive no coronavírus, porque ele, numa fase inflamatória, pode aumentar o dímero D também. Então, assim, excluída todas as causas do aumento do dímero, excluí tudo, falei para ela, vou te dar a enoxaparina porque você está coagulando demais. O motivo, eu ainda não sei. A gente vai pesquisar depois. A gestação acabou, ela fez as 6 semanas de enoxaparina e o dímero dela caiu para 400 no pós-parto, depois do puerpério. O que ela tinha? Não sei. A gente não conseguiu descobrir até hoje. Esses mistérios é complicado. 39 semanas. Talvez a gente tenha evitado alguma coisa. Então, assim, também foi combinado com a paciente. Falei para ela, a gente não conseguiu descobrir o que é. Esse exame me indica que você pode estar coagulando, já que a gente rastreou tudo e não achou nenhuma infecção. Vamos fazer profilaticamente e depois a gente vai investigar. E assim foi. Poderia ter ido tudo bem, ela já tinha uma gestação anterior e já tinha um filho de 4 anos, mas poderia não ter sido. Então, é aquela questão do caso a caso. No caso dela, a gente achou melhor fazer. Né? Mas talvez em outras, dependendo do caso ou da história familiar, não, peraí, vamos esperar mais um pouquinho, vamos repetir, vamos rastrear mesmo para ver se não tem nada. Às vezes não dá tempo. E a gente acaba fazendo tratamento de forma empírica também. A questão da trombofilia adquirida é complicado, né? Porque a hereditária a gente já sabe, né? Vê história familiar, tem lá, já tem o fator 2, fator 5, já tem várias coisas. Agora a adquirida é aquela paciente que chega, doutora, minha primeira gestação foi ótima, agora eu sou aborto. O que está acontecendo comigo? Sim, Aí você fica assim, como assim? Uma das primeiras coisas que a gente não pensa. Entendem. Será que é SAF? Mas também pode ser endometrite. Pode ser ainda alguma causa local. Pode ter ficado um septo. Exatamente. Mesmo assim, a gente tem que avaliar todas as causas de novo. Porque não necessariamente a trombofilia. Né? Exatamente. Uau! Faltam 7 minutos para acabar a nossa live, é mole? Olha como é que passou rápido. Vamos ter que fazer outra, doutora. Nem falei das perguntas que me deixaram. Então responde uma pergunta aí, porque depois, quando faltar 2 minutinhos, eu vou tirar uma foto aqui das 22 perguntas que fizeram pra gente. 22? Ai, meu Deus. Pra quem não perdeu, gente, a live vai ficar no meu IGTV, tá? Depois é só ir lá e vai ver de novo. Vamos lá, me pediram para falar um pouco sobre a MTHFR, acho que eu já falei um pouquinho. Isso. Cuidados que as pessoas com trombofilia devem ter, depende muito da trombofilia, né? Mas basicamente, alimentação, muito rica importante. em verduras, frutas e legumes. Perda de peso também, o excesso de proteína, controlar a glicose, controlar a insulina, que isso também é causa de aborto, né? Esse mecanismo, na verdade, nem tanto aborto, mas é dificuldade mesmo de engravidar e a falha da implantação, não é? E aí eu te pergunto, porque você é mais dessa área aí. Então, assim, exercício físico, alimentação é muito importante para manter a circulação também. E para as que têm o MTHFR e se preocupam, a diminuição da homocisteína depende de vitaminas. Então, se você tem uma alimentação balanceada, você consegue as vitaminas através da alimentação. Tanto o metilfolato, quanto o B12, o ácido fólico, a B12 e a B6. Vamos lá. Quer ver? Teve uma pergunta aqui interessante. Quando é que a gente deve se preocupar com a informação de que existe incisura no Doppler? Isso aí todo mundo pergunta. Que é uma pergunta frequente mesmo. Na verdade, a incisura ela é fisiológica até um determinado momento da gestação, por volta de 26 a 28 semanas.
A gente pede para fazer o Doppler e eu sempre falo que o mais importante é o da 28. Não fiz obstetrícia, né? Então, assim, eu vou estudando, né? Mas a partir de 28 é que realmente toda a vasculatura já está bem formada. E aí, realmente, se a partir da 28 a incisura permanece, se ela é bilateral, ela é importante. Porque se ela é unilateral, o outro lado vai suprir o neném, né? Então, isso as meninas também têm que tirar da cabeça. Que, eu tenho uma incisura, eu tô com 24 semanas. Não tem que se preocupar se ela é unilateral, principalmente, né? E conversar com o obstetra. Tem que ter essa troca aí para tirar dúvida. E eu acho que essa, sim, é a mais, porque a gente tem pouco tempo. Mas tem mais algumas, mas depois a gente fala. Pode Algumas falar, eu tem tentei 5 minutos. durante 5 ainda. Deixa eu ver se 5 tem mais minutos. alguma aqui. Fala Será mais que uma aí. alguém, nesse momento, quer fazer uma pergunta? A gente responde Tem um monte. agora. Deixa eu puxar um Agora. aqui então para você. Sim, vamos agora. lá. Vá. Vou puxar um aqui para você agora. Aqui. Vem cá, vamos lá. Ainda tinha uma outra. Tem uma outra importante. Se quando tem restrição de crescimento, tem que aumentar a dose da heparina. Nem sempre e quase nunca. Porque, na verdade, a restrição de crescimento, se ela for por fluxo arterial, o mais importante até é a aspirina. E já tem alguns relatos do pessoal não é neonatologia, fugiu aqui também. Bom, que a gente pode aumentar, inclusive, a dose de aspirina nesses casos de restrição de crescimento com resistência de artéria uterina até 160 miligramas. Entendi. Então, assim, é mais importante isso do que aumentar a dose de enoxaparina, principalmente se toda a coagulação está ok. O que está faltando é fluxo arterial. E a aspirina é que bloqueia a plaqueta ali. Fala um pouco de cardiolipina. Tem muita gente perguntando das cardiolipinas, da cardiolipina, da metilfosfati... metilserina, etaloamina, esses nomes aí. Na verdade, o que fecha diagnóstico de síndrome antifosfolipídio é a presença de trombose prévia, eventos obstétricos, tem alguns, e um critério laboratorial, né? Que pode ser o anticoagulante lúpico positivo, a cardiolipina positiva ou a beta-2 glicoproteína positiva. E positiva para a gente é acima de 40. Os valores abaixo disso também são avaliados caso a caso, não são considerados SAF. Os antifosfatidil, etanolamina, serina, eles não estão oficialmente também classificados na SAF. Né? Mas em alguns pacientes a gente só vê esses anticorpos. E aí vem a história. Tem o aborto de repetição. É óbvio que eu vou fazer aspirina e a heparina vai ser um ponto de interrogação. Eu vou estudar aquela pessoa para saber se eu vou colocar também a enoxaparina, mas a aspirina é certo. Nossa, tem um monte de gente perguntando sobre NK também. A gente vai falar disso depois, gente. Não vai dar tempo. Eu vou tirar foto aqui, ó. Pode falar. Eu vou tentar tirar foto aqui das perguntas aqui, porque depois vai subir tudo. Mas pode falar, doutora. Não vai ficar essas perguntas não ficam. Vai por mim que eu tenho experiência nisso. Tô tirando aqui. Nossa, então... Tem um monte de perguntas, você não tem noção. Abrir outra live? Vocês querem que a gente abra outra live? Fazer 2 horas? Não, né? Gente, é a primeira live da doutora Maria Rosa. São 10 horas da noite. A gente vai fazer outra. Você promete, vai ficar salvo essa. Talvez na outra segunda, sem ser essa segunda outra, a gente faz de novo, ou numa quinta. Vamos combinar direitinho. Doutora, muito obrigado por todos os seus esclarecimentos. Foi uma aula para mim também, acredito que para todo mundo. Na próxima live, gente, a gente vai falar um pouco sobre falha de implantação, sobre NK, a gente pode falar sobre essas questões imunológicas e responder essas perguntas. O que você acha? Acho legal. Inclusive, você ia falar sobre falha de implantação nessa live, né? Mas você fez um show à parte, doutora. Você foi excelente. Quer dar um recado para todo mundo? Você tem... Claro, igual a Xuxa. Beijo pro meu pai e pra minha mãe, pra você. Você não é dessa época, não? Mas tem gente me assistindo que é da época de Xuxa, Angélica. Eu vou falar um beijo para vocês. Pro meu marido, pra minha filha, para você que me deu essa oportunidade de estar aqui. Para todas as minhas obstetras e obstetros queridos.
Todas as minhas pacientes que estão assistindo, obrigada por terem ficado aqui com a gente também, por terem feito as perguntas, por estarem comigo todos os dias, que a gente tem um grupinho nosso e a gente conversa bastante. Aliás, elas conversam mais que eu, falam a beça. 10 segundos. Vezes, tanta 10 mensagem. segundos para acabar. Beijo. Tchau, gente. Obrigado, doutora, mais uma vez.